Você já parou para pensar por que tantas pessoas vivem frustradas, presas em rotinas vazias e cheias de arrependimento? A verdade é dura, elas não sabem o que vieram fazer aqui. Sem um propósito claro, você desperdiça energia, corre atrás de tudo e no fim, não conquista nada. Isso não é azar. É falta de direção. A maior causa do fracasso, e da pobreza mental, emocional e financeira, está na ausência de um objetivo definido. Sem metas, você vira refém da dúvida, da insegurança, da estagnação. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho? Que você pode identificar seu talento natural, criar um plano e começar a moldar sua realidade a partir de hoje? Essa não é mais uma promessa vazia. É um chamado urgente para você acordar e parar de sobreviver no piloto automático. Porque querer é poder, mas só quando você sabe exatamente o que quer. Hoje, você vai descobrir como transformar desejo em direção. Chega de viver no escuro. Está na hora de acender a sua própria luz. Vou reforçar o porquê deste vídeo será tão importante para a sua vida. Se sentir perdido? Como se estivesse apenas existindo, sem realmente viver com propósito? Quantas vezes você já se pegou pulando de um objetivo para outro, dispersando sua energia e sua mente em 1000 objetivos diferentes? Essa indecisão constante te deixa frustrado, inseguro e com a sensação de que está fadado ao fracasso? Você não está sozinho. A verdade é que a principal causa do fracasso da maioria das pessoas é justamente a falta de propósito claro na vida. Sem uma meta específica e um plano concreto, continuamos dedicando nosso potencial, nossos talentos, e acabamos vivendo muito abaixo do que pensamos. Imagine acordar todos os dias sabendo exatamente para onde está indo. Imagine canalizar toda a sua energia para um objetivo que realmente importa. Imagine transformar seus talentos naturais em realizações concretas. Neste vídeo, vou te mostrar o caminho. Qual é o problema? Por que tantas pessoas vivem sem um propósito claro? Uma das verdades mais dolorosas da vida moderna é que um número alarmante de pessoas nunca decide o que realmente deseja. Elas vivem à deriva, sem um norte, sem uma estrela guia. Por quê? A resposta é devastadoramente simples. A maioria das pessoas, ao terminar os estudos, aceita o primeiro emprego que aparece. Eles mergulharam no mercado de trabalho, sem desenvolver a menor concepção do que poderia se parecer com um propósito definido, ou um plano traçado para sua existência. E assim começa o ciclo. Eles passam a vida inteira se perdendo nas tarefas diárias, afogadas na correria do trabalho, das contas, das responsabilidades. Seguem em piloto automático, sem terem a menor noção do que realmente buscam ou para onde suas escolhas as estão levando. É como dirigir um carro na névoa sem GPS, você pode estar se movendo, mas não tem ideia de onde está indo. Mas existe outro caminho. As pessoas que se destacam das demais, aquelas que alcançam níveis extraordinários de realização e satisfação, têm algo em comum. Em algum momento de suas vidas, elas pararam. Pararam para fazer a pergunta mais importante que alguém pode fazer: qual é o meu verdadeiro propósito? E essa pausa, esse momento de reflexão consciente, é o que separa uma vida de mediocridade de uma vida de significado e conquistas extraordinárias. O que você escolherá hoje? As pessoas que se destacam das demais tomam uma decisão definitiva. Elas sabem o que querem, por que querem, quando vão conquistar, e como vão chegar lá. Isso não é sorte. É propósito. Então, decida o que quer. Decida quando o quer. Decida por que o quer. E, crucialmente, decidam como irão conseguir o que querem. Esta é uma diferença fundamental. Estas pessoas não deixam suas vidas ao acaso, elas criam um propósito definido, elaboram um plano meticuloso para realizá-lo e, então, dedicam sua atenção total, foco inabalável e energia consistente na execução desse plano. Entenda. Traçar um plano. E esse plano vira uma missão. É não viver mais no piloto automático, viver com intenção. E toda a atenção, foco e energia passa a ser canalizada para um único destino, a realização do que foi criado primeiro, dentro da mente. Sim, porque tudo que você deseja ver na sua realidade precisa, antes, nascer como imagem mental. Sem isso, nada se materializa.
Essa é uma verdade que poucas pessoas compreendem plenamente. Aquilo que você quer criar na realidade precisa, primeiro, ser criado em sua mente. Desenvolver um propósito definido é como construir o mapa antes da jornada. É transformar o invisível em inevitável. Desenvolver um propósito definido não é um exercício abstrato. É o processo de criar em sua mente, de maneira cristalina e específica, aquilo que você deseja materializar em sua realidade. É como um arquiteto que primeiro desenha cada detalhe do projeto, antes que a primeira pedra seja colocada. Sem essa visão clara, você está apenas empilhando tijolos sem direção. Sua vida merece um projeto. Seu futuro merece uma visão. Seu potencial merece um propósito. E tudo começa com esta simples verdade: o que existe na realidade foi primeiro criado na mente de alguém. O que você está criando na sua? A essa altura, você talvez esteja se perguntando: por que um propósito definido é tão importante? A resposta é simples: ele cria poder. Ao definirmos um propósito e nos comprometermos a atingi-lo, organizamos todo o nosso conhecimento e energia em torno dele. E ao focarmos em um único ponto e coordenarmos nossas ações e energia em torno desse ponto, criamos um esforço organizado que, aos poucos, se transformará em poder. Não é ao acaso. Vamos revelar alguns detalhes que podem ajudar. Isso é claro, se estiver interessado a mudanças significativas. As pessoas que alcançam sucesso e riqueza não confiam na sorte. Elas criam um processo. Um processo simples, mas extremamente poderoso. E tudo começa com 4 passos. Passo 1. Elas definem, com clareza absoluta, o que querem. Não é um desejo vago. É um objetivo específico, cristalino. Elas enxergam antes mesmo de acontecer. Passo 2. Agem com intensidade quase obsessiva. Todos os dias, cada decisão, cada passo é alinhado com esse objetivo. Nada é por acaso. Tudo tem direção. Passo 3. Essa ação constante e focada se transforma em esforço organizado. E o esforço repetido, com propósito, gera poder pessoal, uma força interior que cresce com o tempo. Passo 4. Com esse poder em mãos, elas moldam a realidade, transformam desejo em conquista, e atingem níveis de sucesso que parecem impossíveis para quem ainda vive sem propósito. Esse é o mapa. Essa é a estrutura. E agora, a escolha está nas suas mãos. E isso nos leva a uma verdade profunda. Em qualquer área da vida, política, religião, esportes, artes ou negócios, o poder sempre nasce de um esforço organizado em torno de um propósito definido. Sempre. É por isso que poder e sucesso caminham lado a lado. São praticamente a mesma coisa. Onde existe propósito, nasce o poder. E esse poder se manifesta em 2 níveis, o pessoal e o coletivo. O poder pessoal. Aquela força interior que nasce do desenvolvimento sistemático dos diferentes fatores que integram nossa personalidade. Como veremos mais adiante, esses fatores podem ser divididos nos 4 aspectos fundamentais do ser humano: físico, emocional, espiritual e intelectual. O poder coletivo, a capacidade de coordenar e dirigir as energias de outras pessoas na direção a um objetivo comum. Quer uma prova viva disso? Olhe para Henry Ford. A história de Henry Ford ilustra perfeitamente este princípio. De onde surgiu seu sucesso extraordinário? Pode-se dizer que ele descobriu com precisão a combinação dessas 2 forças. Primeiro, a Ford concentrou-se num propósito definido: desenvolver e popularizar um automóvel que pudesse ser adquirido por qualquer pessoa. Este foi seu norte, sua estrela guia, o foco que orientou todas as suas decisões. Segundo, com esse propósito firmemente estabelecido em sua mente, agitado constantemente para realizá-lo, ele desenvolveu características pessoais extraordinárias: imaginação criativa, autoconfiança inabalável, determinação férrea e persistência incansável. Essas qualidades conferiram um enorme poder pessoal. Terceiro, ele especifica uma equipe de pessoas que o auxiliaram harmoniosamente na realização desse propósito. Em outras palavras, ele desenvolveu um poder coletivo estruturado em torno do seu propósito definido. O que Ford nos ensina é cristalino: o sucesso não é acidental. É arquitetado, planejado e executado com soluções.
É o resultado direto de um propósito claro que organiza tanto nossas forças internas quanto nossa capacidade de influência e coordenar forças externas. A pergunta que fica é: você está construindo seu poder pessoal? E mais importante, em torno de qual propósito você organizará energias coletivas ao seu redor? E é exatamente isso que diferencia os que transformam o mundo dos que apenas vivem nele. Entenda de uma vez por todas, sem um propósito definido, você se perde. O dia passa, a vida corre, e você se mantém ocupado com o que não importa. São tarefas triviais, urgências falsas, distrações disfarçadas de importância. E o que realmente importa, sua evolução, seu poder pessoal, seu destino, fica para depois, até desaparecer. Sem direção, sua energia se dispersa. Seus pensamentos se fragmentam. Você vive apagando incêndios, lidando com crises, mas nunca avança. E esse esforço desorganizado, no fim, não gera crescimento. Gera frustração. É aí que nascem a indecisão, a insegurança, a fraqueza emocional. E, por fim, aquela sensação silenciosa e amarga de que você viveu em vão. Mas isso pode mudar agora. E começa com uma decisão: definir seu propósito. Saber o que você quer, por que quer e como vai chegar lá. Criar a moldura do seu futuro, hoje. Uma referência firme para todas as suas escolhas. Quando seu propósito estiver claro, cada atitude, cada decisão, cada passo, começará a se alinhar. E a vida deixa de ser aleatória. Ela ganha ritmo, direção e poder. Lembre-se, quanto maior for o seu poder pessoal, maior será o seu sucesso. E esse poder nasce do foco absoluto em um propósito maior que você. Reflita com atenção: a pessoa que, diante de duas coisas, hesita sobre qual fazer primeiro, provavelmente não fará nenhuma. A dúvida constante paralisa. E onde há paralisia, não existe poder. Só estagnação. Já vimos até aqui que o sucesso, em qualquer área da vida, nasce do poder pessoal, e que esse poder vem de um esforço organizado. Mas nada pode ser organizado, se você não sabe onde quer chegar. Tudo começa com um ponto central. Um alvo. Um propósito definido. É ao redor dele que giram o seu tempo, o seu foco, o seu conhecimento e toda a sua energia vital. Se o sucesso é fruto do poder pessoal, e o poder pessoal é o resultado do esforço canalizado em torno de algo específico, como esperar sucesso sem um propósito claro? É impossível. Não há como organizar sua vida sem uma direção. Sem um porquê. Sem propósito, tudo vira distração. Tudo parece urgente, mas nada é importante. Por isso, definir um propósito é o primeiro passo. É o alicerce. Sem ele, não há construção. Com ele, tudo começa a se alinhar. Imagine agora que você queira construir uma casa. Qual seria o primeiro passo? O desejo, claro. Mas será que o desejo, sozinho, basta? É aí que muita gente se engana. Querer não é suficiente. O desejo precisa evoluir, precisa se transformar em um propósito firme. Quando esse propósito fica claro na sua mente, algo poderoso acontece. Sua mente começa a trabalhar por conta própria. Ela começa a desenhar o caminho. Um plano começa a surgir. A ação começa a ganhar forma. E aqui está uma verdade essencial: toda a criação humana acontece em duas etapas. Primeiro, a criação mental. Depois, a criação física. Nada se constrói fora sem antes ser construído dentro. A mente é o verdadeiro canteiro de obras. É ali que você molda sua realidade. É ali que você assume o controle da sua vida. Quanto mais clara for a imagem mental do que você quer, maior será a força da manifestação no mundo real. Agora pense comigo: o que aconteceria se alguém tentasse construir uma casa sem projeto? Sem direção? Sem base? Seria um caos. Confusão, erros, desperdício, retrabalho. Um fracasso. E, no entanto, é exatamente isso que a maioria das pessoas faz com a própria vida. Tentam construí-la ao acaso, sem propósito, sem planejamento, sem saber o que querem de verdade.
Agora me diga, depois de tudo isso, ainda resta alguma dúvida sobre por que tantas vidas estão mergulhadas na desordem, na frustração, na falta de sentido? Tudo o que acontece em nossa realidade, primeiro, criamos em nossa mente. Grave essa verdade em sua mente: tudo o que acontece na sua realidade, antes, foi criado dentro de você. Nenhuma vitória, nenhum fracasso, nenhuma conquista ou derrota nasce do acaso. Tudo começa no terreno invisível da mente. E aqui vai um alerta duro, mas necessário. A pobreza, o fracasso, a mediocridade, não precisam de planos. Elas são atrevidas, invasivas. Entram sorrateiramente onde não há vigilância. A riqueza? A riqueza é tímida. Ela só aparece onde há clareza, liderança e propósito. E falando em liderança, se você não consegue comandar a si mesmo, seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos, nunca será capaz de liderar mais ninguém. Liderança verdadeira começa por dentro. E para alcançar esse domínio interior, você precisa responder às perguntas que mais importam. Qual o legado que quero deixar? Como desejo ser lembrado pelos meus filhos, pela minha comunidade, pelas pessoas que tocam minha vida? Qual o meu papel neste mundo? Que impacto quero causar? Essas perguntas não são simples. Não dá para respondê-las com frases prontas ou ideias copiadas. Você precisa mergulhar fundo. Precisa ir até o seu centro. Lá onde mora sua chama. Sim, você tem uma chama. Todos nós temos. Ela é o desejo intenso que pulsa dentro do seu peito, mesmo quando o mundo tenta apagar. Ela é o chamado da sua alma, pedindo para viver algo maior, mais verdadeiro, mais seu. E quando você encontra essa chama, você encontra o seu propósito. E com ele, o poder de mudar tudo. Um propósito específico leva a resultados específicos. Um propósito vago leva a lugar nenhum. Simples assim. Não há meio termo. Muita gente diz que tem um propósito, mas, na verdade, está apenas alimentando uma ilusão. Dizer que quer viver melhor ou ter mais dinheiro não é propósito, é um desejo genérico, vazio e indefinido. Quer um exemplo clássico? Quero ganhar mais dinheiro. Parece concreto, parece real, mas não é. Dinheiro, sim, é algo mensurável. Mas dizer que quer mais dinheiro, sem dizer quanto, para quando e como vai conquistar, é como tentar acertar um alvo que você nem consegue enxergar. Propósito definido exige clareza. Você precisa saber exatamente o que quer, em que prazo e qual o plano para chegar lá. Mais do que isso, você precisa viver esse propósito. Dormir com ele, acordar com ele, respirar ele, trabalhar por ele. Você precisa vê-lo na sua mente com tanta nitidez que ele pareça já real. Você precisa sentir como se já fosse seu. E quando você chega a esse ponto? Quando sua mente está impregnada com a visão do seu propósito. Quando sua energia está canalizada num plano claro, consistente e intenso. Aí sim, você pode dizer: eu tenho um propósito definido. E nesse momento, o universo começa a conspirar a seu favor. Desejo é o ponto de partida. É a centelha que acende o fogo de toda conquista. Mas esse desejo não pode ser morno, superficial ou passageiro. Ele precisa queimar dentro de você. Precisa ser intenso, pulsante, incontrolável. Uma necessidade, não uma esperança. E aqui está uma das marcas mais poderosas de quem alcança o sucesso. Essas pessoas tomam decisões com rapidez e firmeza. Não ficam paradas no se, nem gastam energia duvidando. Sabe por quê? Porque elas têm um propósito definido. E quem tem um propósito claro, não hesita. Age. Quando você planta um propósito definido na sua mente, algo impressionante começa a acontecer. Seu cérebro, consciente e inconscientemente, começa a trabalhar por você. Ele começa a filtrar ideias, oportunidades, conexões. Tudo que pode contribuir com a realização desse propósito passa a ser identificado, armazenado, valorizado. Você começa a ver o que antes estava invisível. Claro, desejar uma casa com piscina não faz ela surgir do nada. Mas quando esse desejo é verdadeiro, ardente, inegociável, ele vira um ponto de foco.
E esse foco começa a organizar suas ações, suas escolhas, seus esforços. E com o tempo, ele se transforma em poder. E esse poder constrói. Ele realiza. Ele conquista. Quando seus desejos forem realmente fortes, quase sobrenaturais, você começará a sentir como se o universo inteiro conspirasse a seu favor. As portas se abrem. As ideias surgem. As pessoas certas aparecem. E não é mágica, é foco. É propósito. É energia canalizada. Napoleão Hill analisou mais de 16 mil pessoas. E descobriu que 95% delas não tinham um propósito definido. Mas havia algo ainda mais alarmante. A maioria dessas pessoas estava presa a trabalhos que odiava. Viviam sem paixão. Sem propósito. Sem direção. E aqui está a verdade nua e crua. Seu poder pessoal nasce do esforço organizado em torno de quem você realmente é. Para acessá-lo, você precisa olhar para dentro. Sua natureza humana possui 4 pilares essenciais. Físico, seu talento natural. Aquilo que você faz com facilidade, o dom que flui sem esforço. Emocional, sua paixão. É o entusiasmo, a chama que te empolga quando faz o que ama. Espiritual, seu sentido. A conexão com algo maior, o motivo invisível que dá sentido à sua jornada. Intelectual, sua razão. A lógica, o raciocínio que transforma tudo isso em um plano viável, e em renda. O propósito definido precisa unir esses 4 elementos. Seu talento mostra o caminho. Sua paixão impulsiona. Seu espírito sustenta. E sua mente executa. Quando você encontra essa convergência, algo grandioso acontece. Você começa a viver com clareza, com intensidade, com direção. E é por isso que o sucesso chega mais rápido, e com mais força, para quem ama o que faz. Porque amar o que você faz multiplica seu poder pessoal e te coloca no caminho do extraordinário. O conhecimento, por si só, não muda nada. Ele é como uma semente jogada sobre a mesa, precisa de ação para florescer. E a ação só nasce de um propósito verdadeiro. Um propósito que toca sua alma, que pulsa em seu peito como uma verdade incontestável. Esse propósito não é algo inventado. É algo descoberto, desenterrado, escavado dentro de você. Ele nasce do que há de melhor em sua essência, seus dons naturais, seus talentos mais puros. Eles são presentes. E a forma mais nobre de honrá-los é desenvolvê-los. Se você alcançar algo grandioso, mas isso não estiver alinhado ao seu potencial, a conquista parecerá vazia. Você sentirá culpa, confusão, um eco de frustração. Porque o verdadeiro sucesso só existe quando estamos respondendo ao chamado da nossa vocação. E essa vocação mora exatamente onde vivem o seu talento, sua paixão, seu sentido e sua visão de abundância. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, faça dessa busca seu propósito imediato. Viva essa pergunta todos os dias. O que me move? O que eu faço melhor do que qualquer um? O que me faz perder a noção do tempo? O que faria mesmo sem ser pago? E quando encontrar as respostas, porque vai encontrar. Transforme-as em fonte de renda, de impacto, de sentido. Essa será sua missão de vida. Entenda, boas intenções não bastam. Trabalhar duro sem direção é correr em círculos. Sem um propósito claro, como saber se você realmente teve sucesso? Como medir sua jornada, se não há destino definido? Defina seu propósito agora. E, a partir desse instante, concentre toda a sua energia, todas as suas forças e toda a sua atenção nisso. Deseje-o com ardência. Visualize-o com nitidez. Haja como se já fosse seu. Comprometa-se. Sem reservas. Sem plano B. Sem desculpas. Porque sem ação, não há envolvimento. Sem envolvimento, não há comprometimento. E sem comprometimento, não existe transformação. Agora é com você. Essa busca é sagrada. E no caminho de encontrá-la, você será transformado. Use sua intuição. Use sua imaginação. Use sua força de vontade. Visualize.
Sintetize. Supere. E viva com propósito. Nada é por acaso. Se este vídeo chegou até você, talvez o universo esteja te lembrando do seu verdadeiro caminho. Inscreva-se. A verdade está só começando a ser revelada.